Então, bom dia a todos novamente. Como a Maria do Carmo referiu, nós hoje vamos falar sobre as barrigas de aluguer ou maternidade de substituição e começamos por falar um bocadinho do que é que são as barrigas de aluguer. Então, é uma técnica de reprodução humana artificial na qual colabora uma terceira pessoa chamada mãe substituta ou mãe de aluguer. E na maternidade de substituição podem ser desenvolvidos métodos de fertilização in vitro ou inseminação artificial, entre outras técnicas de reprodução humana assistida, com a diferença fundamental que a gravidez é levada a cabo por outra mulher que não aquela que alimenta o projeto de se tornar mãe. Então, nós verificamos que o desejo de ter filhos é inerente à natureza humana. Mas quando este desejo se torna frustrado por motivos de expiação e prova e esses pais não conseguem conceber os seus filhos de forma normal, a gestação comum como todos nós conhecemos, muitas vezes esses pais recorrem a esses avanços científicos para resolver o seu problema. E sabemos que a lei do progresso é uma lei divina e à medida que o homem evolui intelectual e moralmente, vai realizando diversos avanços, nomeadamente científicos, sempre dentro dos limites da permissão divina. E, de facto, o avanço da ciência é permitido por Deus para que as dificuldades do homem possam ser minimizadas e para que tenham melhores condições de vida, respeitando sempre os padrões de ética e de dignidade. No entanto, perante esta situação e para a resolução dos nossos problemas, por vezes surgem questões sérias do ponto de vista ético. E, apesar da legislação de alguns países proibir o recurso às barrigas de aluguer, sabe-se que, na verdade, este método é utilizado por algumas mulheres que se oferecem para conceber crianças de outros progenitores, em troca, claro, de quantias mais ou menos generosas. Então, consideramos importante, neste trabalho de hoje, refletir sobre algumas questões éticas, tendo por base também as consequências que advêm deste tema, não esquecendo os contributos que a doutrina espírita nos fornece. Então, quando realizámos esta pesquisa, como o Leonor disse, nós fomos tentar perceber o que é que alguns autores dizem acerca destas questões, e nomeadamente que são questões éticas e que nos indicam, quando as analisamos, percebemos quais são as implicações a nível espiritual da escolha desta opção. E começamos por perguntar inicialmente, quem é que é considerada a mãe desta criança? Será aquela que fornece o seu material genético para gerar a vida daquele espírito, partindo do pressuposto que é aquela pessoa que deseja ser mãe, mas que não consegue, e então doa o seu óvulo para ele ser fecundado, e depois de ser fecundado, ser introduzido no útero da pessoa que se propõe gerar o seu filho, ou será realmente aquela que se propõe gerar o filho e que, em termos emocionais, à partida, não tem qualquer tipo de ligação, mas que, se calhar, com a continuidade da gestação, poderá desenvolver esses laços profundos de amor com esse espírito que se prepara para reencarnar. Então, o que nós reparamos é que, do ponto de vista da legislação, esta matéria não é consensual. E alguns autores dizem mesmo que ela é tão complicada que, em alguns países, a mãe oficial é aquela que gerou a criança e, em outros, é a que ofereceu o seu material genético. Isto porque, nos tribunais de justiça, diversos países têm tido inúmeros casos difíceis e complicados para sentenciar. Por outro lado, perguntamos, será que o espírito que se prepara para reencarnar tem laços com esses pais que o desejam e que recorrem a esta opção? Ou será que vai ter laços com a mãe ou com a pessoa que se propõe gerar esse espírito? E alguns autores defendem que esta questão muitas vezes só se consegue perceber com o futuro, com esses laços que se desenvolvem entre todos os intervenientes, laços de antipatia ou laços de simpatia. A propósito desta questão, no livro da Transição Planetária, Manuel Filomeno Miranda diz-nos que, frequentemente,
quando em convivência com o espírito reencarnante, desenvolvem-se os adormecidos sentimentos da maternidade. E após o parto, as mães de aluguer, tocadas pela presença do já querido ser, negam-se a devolvê-lo àqueles que a contrataram. Esclarece ainda que observamos que em algum desses casos o espírito reencarnante está mais vinculado à doadora do ventre de aluguer do que aos reais genitores. E ainda diz que ninguém pode burlar os mecanismos sublimes das leis cósmicas que regem o universo das criaturas humanas. Normalmente, os caminhos transversais a que muitos indivíduos recorrem para fugir da responsabilidade conduzem-nos exatamente ao destino que lhes diz respeito e não aos sítios onde gostariam de desfrutar da inutilidade. E, de facto, nós percebemos que é a providência divina a atuar de forma justa, porque é permitido àquelas mulheres que, de alguma forma, alugam o seu útero, não é? Recorrem a esses caminhos transversais, que fogem de qualquer responsabilidade relacionada com a maternidade e, de repente, ao cederem o seu útero, encontram-se profundamente ligadas àquele espírito, desenvolvem sentimentos que nunca estavam à espera que poderiam desenvolver, e quando chega a altura de devolver aquela criança aos pais que a contrataram, negam-se a devolvê-lo. E relativamente à gestação, a doutrina espírita diz-nos que se estabelece um forte intercâmbio entre a mãe e o espírito que se prepara para reencarnar, e esta interação faz com que a gestante passe a partilhar a atmosfera espiritual do espírito, originando comportamentos e reações estranhas por parte da mesma, como, por exemplo, o afastamento afetivo do pai ou de outros elementos da família. Por outro lado, o desenvolvimento do espírito também pode estar condicionado pelas vibrações que são decorrentes do comportamento físico e psicológico da mãe e também dos vários membros que compõem todo o ambiente familiar. Também sabemos que o tempo de gestação vai proporcionar, de certa forma, um reajuste, na medida em que alguns conflitos podem ser resolvidos já pela nutrição emocional, pelo acolhimento mental da mãe, pelo envolvimento de amor por parte dos pais e do próprio ambiente evangelizado do lar. E então, questionamos como será possível a concretização de reajuste, uma vez que a gestante, por um lado, aluga o seu útero em troca de dinheiro e não tem qualquer ligação afetiva por parte do filho, portanto não tem qualquer ligação afetiva com o filho, e se por outro lado não frequenta o ambiente familiar dos pais biológicos. Então, perguntamos como será a relação entre estes três elementos. Sabe-se que, na verdade, existem algumas famílias em que mantêm contacto com a mãe hospedeira, que, neste caso, proporcionou toda esta situação e que, de certa forma, após o nascimento, acabam por estabelecer esse contacto. Mas também, muitas vezes, sendo a madrinha do mesmo. Em outras situações, dá-se exatamente o afastamento. Ainda em relação a esta questão do aluguer do útero, perguntamos se será legítimo receber então dinheiro em troca da cedência do útero para conceber uma criança. E podemos referir que nos Estados Unidos e na Índia são exemplos de países onde, de facto, é permitido as barrigas de aluguer com o intuito puramente comercial. Por outro lado, na Alemanha, Espanha, França e o nosso país, que é em Portugal, portanto, não é permitido, e do ponto de vista da legislação, a mãe é considerada aquela que deu à luz. Já no Brasil, e de acordo com o Conselho Federal de Medicina, o termo de barriga de aluguer eles propõem que deveria ser substituído por barriga solidária, excluindo a hipótese da comercialização, e ressalvamos também que os doadores no Brasil temporários do útero devem pertencer à família de um dos parceiros, no parentesco consanguíneo, até ao 4º grau,
Primeiro grau mãe, segundo grau irmã e avó, terceiro grau tia, quarto grau prima. Em todos os casos, deve ser respeitada a idade limite até aos 50 anos. Em relação a outro autor, diz-nos que é fundamental às chamadas mães de aluguer considerar que entre a mãe e o filho, na gestação, há a tal simbiose perfeita, interligando os dois espíritos envolvidos no processo, e que as mulheres dispostas a essa atividade devem refletir bem nestes ensinamentos, entendendo que a maternidade, dentro de uma união de amor ou de fraternidade, é sublime, enquanto que o aluguer do outro não passa de um acordo comercial de início equivocado, pois não há lei de inclinato na natureza. Ainda em relação a esta questão, fomos também perceber o que é que os médiuns espíritas teriam a dizer sobre o assunto e percebemos que foi feita uma pergunta ao médium Francisco Cândido Xavier, que é a seguinte: procede mal a mulher que, por necessidade económica e material, aluga o seu útero para a gestação de um óvulo fecundado que não lhe pertença? E ele respondeu: as mães, incapazes de amamentar os seus filhos, recorrem ao préstimo de companheiros que assessoram nesse mister e aproveitam outros recursos para a alimentação dos recém-natos. Quando a mulher se dispõe a ser mãe, consciente e digna do elevado encargo de se responsabilizar por determinadas vidas, sem possibilidades próprias para isso, julgamos que é justo que uma companheira, se possível, tome-se o trabalho de gerar, em favor dela, o filho ou filhos que essa mulher digna da maternidade, consciente, se propõe receber nos próprios braços. E então, perante esta resposta, podemos nos questionar: será que é só por motivos de lucro que uma mulher aceita tal situação? Será, por exemplo, que não haverá outra hipótese em que, no caso de extrema necessidade, em que tenha que alimentar os seus filhos miseráveis e famintos, e neste caso temos o exemplo do Brasil, onde existem tantas disparidades sociais, quem terá condições para avaliar, para fazer um julgamento absoluto desta situação, deste tema? E, de acordo com a resposta do médium Francisco Cândido Xavier, parece-nos que não pretendeu fazer qualquer tipo de juízo de valor, na medida em que pretendeu valorizar, sim, o amor e a solidariedade por parte daquela que se ofereceu a doar o seu útero para depois dar essa criança àquela mulher, a outra mulher que se responsabiliza, portanto, perante todos os cuidados e pela educação dessa criança. E contribuindo assim para a sua realização e para a concretização do desejo de ser, portanto, uma doadora de amor. E ainda na sequência da obra já citada, Transição Planetária, é referido que a contribuição das mulheres enobrecidas pelo amor que emprestam os seus úteros para o desenvolvimento dos embriões e dos fetos até ao momento do parto é de um valor incontestável. E o mesmo autor acrescenta ainda que auxiliar alguém a realizar o desejo da maternidade, permitindo novos renascimentos na Terra, quando larga faixa da sociedade opta pelo aborto delituoso e perverso, ou se utiliza da denominada pílula do dia seguinte, interrompendo o processo e o desenvolvimento da fecundação, é um gesto de abnegação que faz com que essas mães, ainda que por empréstimo, desempenhem um papel de alto significado na construção de um mundo novo e melhor de amanhã. E apesar desta consideração que este tema merece ter por parte do mundo espiritual, há ainda um outro problema ético que pode ter a ver com o procedimento a ocorrer em locais de grandes disparidades sociais, discrepâncias sociais, e que, neste caso, poderá pôr em causa a escolha dessas pessoas que, por exemplo, vivem na pobreza extrema e acabem por aceitar
determinadas situações que acabam por não ter condições para refletir, que é o exemplo de alugar o seu útero ou vender órgãos. Nestas situações de grande dificuldade, não têm condições sequer para poder fazer um juízo de valor ou sequer analisar de uma forma coerente. E, portanto, tratamos de um tema bastante polémico, que envolve questões sérias do ponto de vista moral e espiritual e que só provavelmente no futuro poderá haver uma última resposta. E, de facto, por falar em futuro, nós hoje trouxemos uma perspectiva diferente e, com base na investigação que fizemos, percebemos que existem algumas experiências que estão a ser realizadas que podem ser, pensamos nós, uma alternativa às barrigas de aluguer. Então, existe uma cientista que se chama a doutora Ellen New, que trabalha nos Estados Unidos, trabalhou sempre com inseminação artificial, portanto tem muitos anos, e resolveu tentar criar um útero artificial, que poderá ser uma resposta a esta questão, tendo em conta que deixamos de precisar de uma mãe ou de uma pessoa que irá ceder o seu útero, passando a ter este útero artificial. Em 2002, ela conseguiu criar um ratinho, portanto, conceber um ratinho, sobreviveu, mas como tinha malformações, portanto, ela própria dizia que era um ratinho que era doente, e então não poderia avançar para experiências com humanos e com fetos humanos. Embora ela tivesse utilizado embriões humanos, que depois terá dito que, como esta questão causou um grande tumulto na comunidade científica, porque ela terá publicado este novo avanço, que tinha sido uma grande vitória para ela conceber um rato. Como isto levantou tantas questões éticas, ela acabou por suspender temporariamente estas experiências e não pensar agora, para tão depressa, experiências com humanos. Terá que ponderar melhor e perceber como é que outros pontos de partida. Mas quem sabe, se no futuro nós não temos acesso a esta possibilidade, que vem de alguma forma evitar este tipo de comércio que se utiliza, não é? Que tantas pessoas de alguma forma se aproveitam. Quem sabe se não será uma oportunidade no futuro. E para concluirmos, podemos dizer então que não temos certeza relativamente à continuidade deste método das barrigas de aluguer ou maternidade de substituição no futuro nas sociedades terrenas. Não sabemos, porque não temos ainda nada que nos comprove como é que elas irão ser encaradas. Mas parece-nos que é possível afirmar que da parte do mundo espiritual sempre vai merecer um grande respeito todos estes atos que são feitos com muita dignidade, com base na solidariedade, com base no amor. O amor daquela que, de alguma forma, doa o seu útero em favor de outra que não pode ser mãe. É possível realmente que estes avanços científicos que se venham a concretizar salvem muitos bebês, que proporcionem a muitas mães realmente que não têm útero a serem mães, que evitem o aborto que muitas pessoas recorrem e que podemos dizer que de facto o futuro a Deus pertence e nós temos a certeza que se Deus entender que este tipo de avanços devem ser proporcionados para o avanço da humanidade em termos espirituais, em termos morais, então não tenhamos dúvidas que eles vão aparecer no momento certo. Não nos esquecendo que, quanto aos estudiosos de várias doutrinas científicas buscarem a identificação com as relações espirituais, permitindo-se entender os mecanismos que constroem a vida e mantêm, muito mais fácil será a execução dos compromissos que abraçam na condição de missionários do bem em favor da humanidade. E no futuro, todas as dolorosas expiações que hoje têm lugar tenderão a ser suavizadas e, numa fase posterior, a desaparecer. E, conquistado um dado patamar de evolução moral, a evolução na Terra será mais realizada através da aprendizagem e de construção do que propriamente pela expiação. E os erros serão mais os equívocos resultantes da inexperiência e haverá menos dramas desencadeados pela maldade e pela falta de maturidade moral. Uma certeza permanece.
São inúmeros os caminhos que aproximam de Deus e inúmeras as aspirações que Deus oferece para que haja a concretização dessas aspirações humanas, sejam elas a inseminação artificial, sejam elas as barrigas de aluguer. Todas elas parecem ser válidas quando abraçadas com a consciência, com o sentido de responsabilidade e respeitando sempre a dignidade humana e aceitando a própria pequenez em comparação com a grandiosidade e a vontade divina. Muito bem, não se esqueçam, continuam a ter papel. Em breve faremos a recolha. Então, depois desta abordagem, este tema que é bem familiar a todos nós e que é a demonstração de que o mundo espiritual acompanha os progressos dos homens, porque, como sabemos, se não houver um espírito humano associado a um embrião, ele não resiste. E é um aborto natural, portanto, o mundo espiritual está a acompanhar, assim como acompanha o papel das duas pessoas que se propõem ser pai e mãe da criança que renasce, do espírito que renasce. E o trabalho de hoje é inovador em relação a todas as outras propostas que foram feitas, não só na nossa conferência, mas nos trabalhos da atualidade, sobre a responsabilidade da família junto daqueles que surgem através de um renascimento. E é diferente este trabalho, porque é a perspectiva do pai espírita, não o pai enquanto o conjunto, mas o elemento masculino da família, e a sua perspectiva em relação ao seu papel na educação, no receber do espírito que renasce. Temos então o nosso amigo Nuno Sequeira, que se estreia nesta tarefa e que traz então a perspectiva de pai. Estão vários pais presentes nesta plateia e ele como representante do elemento masculino da família vai fazer então a sua apresentação de hoje, que tem como título exatamente Ser Pai Espírita. Então, muito bom dia a todos. É uma enorme honra estar aqui neste dia e apresentar-vos este trabalho perante esta plateia maravilhosa e dar seguimento a estas novas perspectivas para o futuro. De facto, vejo aqui muitos pais, muitos avós, e este trabalho é mais ou seja, é um partilhar de ideias, um partilhar de sentimentos, obviamente aqui sempre na visão do pai espírita, do pai que frequenta este centro espírita. Então, eu passo-vos. A responsabilidade do educador é grande. Não é? Fala-se do papel da mãe, da educação, mas o papel do pai é igualmente importante e insubstituível. Cada um tem o seu lugar e a ligação ao espírito que o casal acolhe surge habitualmente antes da reencarnação. Então nós vamos falar aqui neste trabalho na ligação emocional ao espírito antes do processo reencarnatório. Também da importância que o homem interagir neste processo de gestação, muito importante para o estabelecimento dos laços familiares. A responsabilidade adicional, como pai espírita, também um pouco como lidar com espíritos que não são almas afins, falar um pouco como é que nós podemos ultrapassar
e lidar com estas situações, adaptar depois o processo educativo aos desafios que se colocam na sociedade atual. Então, isto é, sem dúvida, enfim, há aqui muito tempo para falar, haveria muito tempo para falar, o tempo não será muito, mas vamos tentar ser o mais sucintos possíveis. Então, há uma mensagem que é importante nós termos, que é: o ser educador é um trabalho missionário de dedicação à criança que está à nossa guarda, e o papel do pai, do elemento masculino, tem uma importância vital, nem sempre falada nos tratados de educação. Então nós falamos, durante a gravidez é muito comum nós, enfim, a grande maioria das pessoas perguntar, não é, como está a mãe, como é que ela se sente. Mas o pai nem sempre se colocam essas questões ao pai. E o pai, de facto, tem esses receios, essa ansiedade, não é? Sente também tudo isso, todo esse momento único. E então o espírito que vai reencarnar, não é? Uniu-se ao casal e, de facto, o papel do pai é fundamental neste processo. E aí eu falo, enfim, um pouco pela experiência, que quando soube que a minha mulher estava grávida, isto foi, enfim, emoções, sentimentos muito fortes. Isto era quase, pegando até um pouco no tema da barreira de aluguer, é uma simbiose. O pai quase que, enfim, também está grávido, de facto, também está grávido. E então acaba por ter esses sentimentos, todas essas emoções. E aqui a ligação do pai com a mãe e a ligação ao casal é muito importante para estabelecer logo de início esses laços de amor, esses laços de união. Porque sabemos que, enfim, são momentos especiais, são 9 meses, que mais parecem 9 anos, não é? Uma eternidade, mas todos esses momentos, todas essas etapas que o pai tem que passar com a mãe, são muito importantes. São muito importantes, mesmo que saibamos que a alma, o espírito, pode não ser um espírito afim, a alma pode ter, enfim, divergências do passado, mas nós temos esta preocupação de, pelo menos no início, e depois, obviamente, sempre seguindo para a frente, mas logo do início estabelecer esses laços de união, de amor. Então, sabemos que depois de várias reuniões no plano espiritual... perdão. A tecnologia tem destas coisas. Só um momentinho então, peço desculpa. Já passaste o outro, Bem. Esse já disseste também, e esse agora me dá o outro. Então, sabemos que depois de várias reuniões nos planos espiritual é feito o planeamento da nova reencarnação. Em alguns casos, isso ocorre de forma automática. Então, acontece, nesta fase, a escolha dos futuros familiares, dos pais biológicos, bem como, em traços gerais, as futuras realizações na Terra. Então, iniciam-se, neste momento, as verdadeiras ligações fluídicas, de ligação ao espírito, não é? Dos 3, ou mais, não é? Se forem trigêmeos ou quadrigêmeos. Mas, de facto, no entanto, esta fase nem sempre é fácil, não é? Podem existir ódios, divergências do passado, dificultam a relação e que tornam, enfim, e que pode não ser fácil, podem alguns elementos até querer recuar. Então aqui é tão importante a ligação e o respeito entre o amor e a mulher, não é? Para que ambos se possam apoiar, mesmo que recebam os espíritos com afinidades diferentes.
Em traços gerais, o espírito, quando reencarna, ele já terá conhecido os pais que o vão acolher, não é? Já sabe o que esperar no processo educativo. Então, durante a gestação, e parecendo, enfim, um período de menor importância para o pai, pode e deve ser um período para maturar e fortalecer os laços entre todos os elementos da família. Não é? É sempre possível falar com aquela alma que vai receber, não é? O espírito sente aquelas vibrações, sente aquele amor. De facto, nós sabemos que, a partir das 24 semanas de gestação, o feto já consegue ouvir as vozes exteriores. Portanto, aqui a importância do pai começar já, enfim, a falar, não é? Estar junto da mãe, a poder ensaiar as canções de embalar. Portanto, tudo isso é importante para esta harmonia, para este amor, este sentimento de ligação ao casal. De facto, isto aconteceu comigo, não é? Este processo aconteceu comigo por 2 vezes, já agora aqueles que não sabem, eu tenho 2 filhas. Foi uma repetição que eu repeti até por mais vezes, se pudesse, mas todos aqueles momentos que o pai segue a mãe, vai às consultas, vê na ecografia aqueles contornos, aquele nariz, aqueles dedinhos, os dedinhos das mãos e das pernas, tudo isso são momentos únicos, são momentos de ligação ao bebê e à mãe, obviamente. Então, estas emoções fazem que são extremamente importantes porque nos ligam e criam estes laços afetivos e nos trazem, enfim, muita felicidade. Mas a emoção maior, então, é o tal, o dia D, não é? O dia em que a criança vai nascer e aí também é importante a ligação do pai, estar a acompanhar a mãe, não é? Ir com ela, se possível, ao hospital e estar com ela até mesmo no nascimento da criança, orando, pegando-lhe, enfim. Eu recordo-me que numa das vezes até foi um momento, não foi um momento até de muito stress, porque não estava à espera, aconteceu de um momento para o outro, não é? O dia D, às vezes há situações onde já temos tudo agendado, tudo marcado, como foi numa das minhas filhas, mas outros não, e pode acontecer perfeitamente, ser assim inesperado, e então ter... Mas aqui a importância do pai, a importância é fulcral, porque o apoiar, o dar o apoio à mãe, o reconfortá-la, mas também, por um lado, também não exteriorizar as emoções que também sente, não é? Os receios, a ansiedade, tudo isso é algo que fica presente. E também há situações onde é o pai a cortar o cordão umbilical, não é? Que simboliza, não é? O nascimento da criança, o ligar-se à terra, não é? Dar as boas-vindas ao mundo da terra. Estes são sentimentos de emoções muito fortes que ajudam o bebê a integrar-se no mundo, não é? E as questões que o pai sente são, enfim, também iguais às da mãe, não é? Mas são até é a tal sensação: como é que vai ser? Será que vou ser um bom pai? O que é que eu vou conseguir realizar e fazer com que a criança, o bebê, seja no futuro? Então há um psicólogo muito famoso, o Guy Curion, que diz que o pai é o primeiro outro que a criança encontra fora do ventre da mãe, sendo esta presença que lhe vai servir como suporte e apoio, possibilitando o seu desprendimento da mãe e a passagem do mundo da família para o mundo da sociedade. Começa assim uma nova etapa na relação do pai com o filho ou com a filha. Então, os primeiros meses de grande dependência física são momentos cansativos do ponto de vista físico, não é? Mais até para a mãe, obviamente que que acabou de dar à luz uma criança e tem que ter que cuidar, não é? A amamentação, o cuidar depois da criança, os banhos, a higiene, tudo isso é muito cansativo. Mas, por outro lado, são momentos mágicos do ponto de vista espiritual e emocional. E depois, estas etapas do dia-a-dia em que o pai acompanha, não é? Os primeiros sons, o primeiro palrar, o primeiro sorriso, os primeiros dentes, tudo isso são ligações que o pai tem com o filho e que obviamente, continuando na dependência da mãe, mas liga-se cada vez mais à criança, ao bebê,
e que, em muitos casos, é o pai que acalma a criança, é o pai que faz as massagens para aliviar as cólicas, é o pai que também ajuda e que deverá ajudar a mãe no processo de higiene, de limpeza, ou mesmo naquela fase da amamentação em que tem que dar o suplemento, ou nas fases em que a mãe não tem possibilidade de amamentar a criança, ser o pai também que partilha com a mãe o dar o biberon, não é? A criança, tudo isso são situações que tem que fazer. E este ambiente de união vão de certeza diluir algumas situações que existem, alguns sentimentos de animosidade do passado que a criança possa ter com os pais, nomeadamente até com o pai. E então esse sentimento vai ser diluído e este carinho faz com que as coisas se tornem muito mais fáceis. Então, Joana de Ângeles diz-nos também que o jovem delinquente sempre é uma criança que não foi amada. Cada grito, cada gesto de rebeldia e violência, na verdade, é um grito de socorro, uma súplica. Me amem, por favor, me amem. Mas a sociedade, ao invés de amá-los e educá-los, os encarcera como se fossem animais, sem qualquer dignidade nem consideração. De outra forma, essa criança desamada, carente, incompreendida, se tornará o adulto insensível, violento no lar, duro para com os mais próximos, sentindo carência, exteriorizará a raiva e a agressão. Incompreendida, irá isolar-se. Feridos os seus sentimentos, irá tratar os mais próximos da mesma forma como foi tratada, em comportamentos automáticos, completamente inconscientes, sem que se dê conta da sua origem. Então, ciente disto, é a obrigação dos pais serem o porto de abrigo, não é? Serem o exemplo, o guia, o exemplo absoluto do que é certo, do que é errado. Dizem os psicólogos e os pedopsiquiatras também que a educação se faz pelo exemplo, não é? É isto que nós já sabemos, que Jesus fez há mais de 2000 anos. Então, quando o filho observa o pai e a mãe e que sente que estão unidos, que há esse respeito, essa cumplicidade, que são honestos, são íntegros, então eles também vão assumir e tenderão a ser idênticos a esse casal. Claro que há situações extremas, não é? Há ainda situações, não é, de espíritos muito rebeldes, que mesmo nesses casos, mas mesmo nesses casos podem não vir a ser cidadãos excepcionais, mas temos a certeza que certamente serão melhores do que foram em outras existências. Portanto, se o pai for indisciplinado, se estiver, enfim, inseguro, se for desonesto, isso nós sabemos, aqui pelo que nós estudamos, que a tendência do filho é também seguir esses exemplos, não é? Portanto, daí a importância de fazermos exatamente o contrário. Então, todos sabemos que o pai e a mãe, no momento presente, não é tarefa fácil. Temos que lidar com muitas situações novas, queremos sempre o melhor para os nossos filhos, mas o facto é que cada filho é diferente, tem uma personalidade diferente e o pai espírita está mais preparado para compreender os obstáculos com que se vai deparando no dia-a-dia da educação dos seus filhos. Então não é por acaso que os filhos reencarnam no seio de uma família espírita, não é? O facto de compreendermos a importância do amor e dos valores morais faz com que a tarefa do pai seja mais fácil, não é? E de maior importância para a criança, que tradicionalmente, enfim, até ela entrega às mães. Então é um enorme desafio. Portanto, sabemos que os nossos filhos podem não ser almas afins, podem, enfim, trazer do passado desentendimentos, mas, enfim, e que querem resolver nesta reencarnação, mas o papel do pai é muito importante. Eu digo-vos que não é fácil. Tenho neste momento uma filha de 10 anos, enfim, ela tem, enfim, emocionalmente já um comportamento como se fosse uma filha de 15, teimosia e irreverência, isto é difícil. Por outro lado, tenho uma de 6 que é o oposto, por completo, ou seja, sente-se vítima, chora por tudo e por nada, culpa os pais, culpa-se a si própria, culpa a mãe, culpa a irmã, enfim.
Mas aqui o que é fundamental é o amor do pai, ou seja, o estar presente, o ouvi-las, o dar-lhes conselhos e, portanto, incutir estes valores morais da doutrina espírita, não é? Mas as tais questões existem sempre, não é? Estarei a fazer o meu melhor? Onde é que eu errei? O que é que eu posso fazer para melhorar então o processo educativo? Então, há uma ajuda também preciosa, que é a frequência das aulas espíritas, não é? Pois é possível falar-se da mesma linguagem, não é? Partilhar dúvidas, partilhar experiências, recorrer à ajuda espiritual quando tudo parece falhar. Também é muito importante definir regras e limites, ou seja, ajudá-las a compreender que nem tudo são facilidades na vida, não é? Se elas querem alguma coisa, também têm que merecer por isso, não é? Ter bom comportamento, boas notas, enfim, boas atitudes. Isso é muito importante, definir também essas regras no seio da família. E então o processo educativo tem que se ajustar às mudanças da sociedade, mas nunca faltando a dose certa de amor e de valores morais. Não é? Hoje nós dizemos que as crianças já nascem a mexer em tecnologia, não é? Isto já só falta estarem na barriga da mãe e comandar a TV. E então, de facto, a sociedade está em constante evolução, elas têm muita informação à mão de semear, não é? Muito rapidamente, e isto é importante. É importante ensinar aos nossos filhos o que é certo e o que é errado, E isso porquê? Porque se estão muito envolvidas na tecnologia, na televisão, no computador, isso distancia o contacto humano. Então aqui o papel do pai é preponderante, porque pode perfeitamente retirar e estar com as crianças, retirar esse tempo que é escasso. Sabemos que hoje em dia, fruto das vidas profissionais, também temos cada vez menos tempo para estar com os nossos filhos, mas o tempo que temos, vamos aproveitá-lo melhor. Não é? Mais vale ter pouco tempo, mas bom, do que ter muito e ser muito desaproveitado. Então, esse tempo é auxiliar a mãe, estar com... Sabemos que, em muitos casos, é a mãe que lida com tarefas domésticas, estar com a criança, não é? Trazê-la para connosco, desafiá-las a novas experiências. Enfim, nem que isso signifique o pai estar todo maquilhado, de uma ponta à outra, ou que tenha que fazer uns bolinhos à cozinha e que os tenha que provar, mesmo que aquilo, enfim, diga sempre que sim, não é? São ótimos, estão excelentes. Ou então fazer brincadeiras e estar com elas, que agora estão muito empenhadas em levar o pai à falência porque querem muito jogar o Monopólio. Então tudo isso são situações onde o pai tem que pegar nas filhas, ou seja, fazer, até ter jogos à antiga, ter uma conversa, descer ao nível delas, sentir-se uma criança, falar com elas, ouvi-las, partilhar experiências, dar-lhes conselhos. Isso é extremamente importante. Então, o Espiritismo, com a sua filosofia lógica e racional, baseada em conhecimentos dos Espíritos e na moral superior de Jesus, oferece os melhores recursos para o jovem compreender a vida sem ilusões. Apresenta-lhes a morte como ficção e a vida espiritual em todos os seus detalhes, ampliando-lhes a compreensão dos factos ao seu redor e dos problemas que ora enfrentam no lar e fora dele. Auxilia o jovem a descobrir sistematicamente quem ele é e o que deseja da vida com as suas características próprias, único que se faz no concerto do universo. Então, nos dias que correm, é muito fácil termos estas ilusões, não é? As crianças terem encarnarem, não é? Aqueles atores, aqueles cantores preferidos, não é? Levarem com eles esta ideia ilusória, não é? Do modelo do jovem ideal, não é? Que levam para a escola e são sempre influenciados pela comunicação social. Isto é importante nós detectarmos isto, estarmos com elas e explicarmos que não é isso. A vida não são estas ilusões, não é aquela fantasia, os modelos, não é, esbeltos e magrérrimos, não é, tudo isso. E por outro lado também começar-lhes a explicar um pouco daquilo que elas vão aprender, vêm sempre aprendendo na doutrina espírita e na frequência das aulas, que é também explicar-lhes um pouco sobre o que é a vida para além da morte. Eu lembro-me, mas de uma forma adequada, obviamente, à idade. Não é? Eu lembro-me de quando o avô materno desencarnou, elas, enfim,
conseguiram ultrapassar essa dor, não é, da morte de uma forma que para mim foi muito, muito emocionante, muito gratificante, porque não sentiram aquele pesar, aquela dor, souberam que o avô partiu para outro mundo, que está com elas nas orações que nós fazemos está com ela durante a noite, não é? Elas oram, têm as orações para pedir então que o avô seja envolvido pelos mentores, pelos espíritos, amigos, para que recupere rapidamente. Portanto, têm conversas com o avô. Portanto, isto para elas foi também o facto de terem as aulas, foi também um processo de aprendizagem e de ultrapassarem todas essas situações dolorosas. Aos pais cumpre a tarefa de serem parceiros nesta caminhada, orientando-os e não impondo a sua vontade em detrimento das reais vocações do jovem. Então, como é que será o dia em que em que os nossos filhos, não é, já com os seus cabelos grisalhos, olham para trás e veem não é, e recordam-se do pai, da mãe, de todas aquelas experiências, daqueles conselhos, daquela voz amiga, daquele abraço? Como é que isso será? Portanto, tudo isso faz com que este processo educativo, estes valores, este amor que nós transmitimos aos nossos filhos, isso então é muito forte na ligação do pai aos filhos. Então, nem sempre será fácil saber como orientar o jovem e a criança, como reagir quando, sedentos de liberdade, os nossos filhos apelam a outros rumos. Na verdade, se ao longo do tempo trabalharmos as suas almas, também os responsabilizamos desde a mais tenra idade. Então podemos ficar descansados de que teremos dado todas as bases seguras e que lhes é exigido, agora, saber lidar com a liberdade. Então a mim resta-me continuar a estar atento, orar quando tiver dúvidas, mas é fundamental estar presente, ouvi-las, estar ali de braços abertos, não é? À espera que sejam vitórias, dar-lhes abraços pelas vitórias ou abraços ainda mais fortes quando sentem coisas menos boas, pelas quedas que elas têm e que vão ter certamente. Então esta é a mensagem, dar o exemplo que conseguir dar, nunca desistir e ter a certeza que fiz o meu melhor. Vai ser fácil? Não, tenho a certeza que não vai ser fácil. O que é facto é que não trocaria nada neste mundo por nada. Não trocaria o facto de ser pai e, acima de tudo, ser um pai espírita. Então eu gostaria de terminar com uma prece do educador, da Dora Incontri, que inicia também um livro que é A Educação segundo o Espiritismo. E esta prece, que me emociona muito, eu gostaria de partilhá-la convosco. Senhor, que eu me possa debruçar sobre cada criança e sobre cada jovem, com a reverência que deve animar minha alma diante de toda criatura tua. Que eu respeite em cada ser humano de que me aproximar o sagrado direito de ele próprio constituir seu ser e escolher seu pensar. Que eu não deseje apoderar-me do espírito de ninguém, imprimindo-lhe meus caprichos pessoais, nem exigindo qualquer recompensa por aquilo que lhe devo dar de alma para alma. Que eu saiba acender o impulso do progresso, encontrando o fio condutor de desenvolvimento de cada um, dando-lhes o que eles já possuem e não sabem, fazendo-os surpreenderem-se consigo mesmos. Que eu me impregne de infinita paciência, de inquebrantável perseverança e de suprema força interior, para me manter sempre sobre o seu próprio domínio, sem deixar flutuar meu espírito ao sabor das circunstâncias. Mas que a minha segurança não seja dogmatismo e inflexibilidade, e que a minha serenidade não seja mormanço espiritual. Que eu passe por todos sem nenhuma arrogância e sem pretensão à verdade absoluta, mas que deixe em cada um uma marca inesquecível, por ter transmitido alguma centelha de verdade em todo o meu amor. Muito obrigado.